No vídeo de hoje nós vamos fazer juntos um plano de aula para auxiliar na primeira semana. Sabe, a primeira semana de adaptação na escola? Então, gente, isso mesmo. Nós vamos elaborar juntinhos um plano de aula que está alinhado à nossa BNCC. Nós vamos fazer um planejamento completinho, buscando inclusive os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. E também aqueles benditos números da BNCC, sabe? Os códigos alfanuméricos que a gente sempre precisa colocar no nosso planejamento para entregar para a coordenação. Então, nós vamos colocar isso todinho no papel. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito, vai ser muito útil para você. Porque nós sabemos, né, o quanto é importante a gente ter muito claro o que colocar em prática na sala de aula, tanto na educação infantil, mas também no ensino fundamental. E também saber exatamente o que colocar lá no papel para entregar para a nossa coordenadora, não é verdade? E essas duas coisas, elas têm que estar condizentes. Elas precisam ser assim bem objetivas, sem enrolação. O meu nome é Lilian Lopes, seja muito bem-vinda ao canal. Antes de iniciar, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, se ainda não for inscrito. Já deixa o seu like e compartilha o vídeo se você achou interessante. Então, bora pro vídeo! O início das aulas é um momento assim que mistura muita coisa, né? Alegria, tristeza, ansiedade, novidade para todo mundo. Justamente por se tratar algo de novo, assim, que é tudo muito novo para a criança, tá? Ela tá em adaptação. Principalmente para aquelas crianças que estão indo pela primeira vez, às vezes parece tudo muito difícil, muito complicado. Inclusive pra gente, né? Também é um momento de adaptação para os professores. Essa fase, gente, de adaptação, ela pode durar apenas alguns minutinhos, mas também ela pode demorar horas, dias e até meses. Vocês acreditam? Mas é verdade. Depende muito da criança, mas também da escola. E aí vai surgindo essa preocupação. Hoje nós vamos utilizar esse planejamento aqui, ó, que eu vou estar disponibilizando para vocês lá no blog. Você pode baixar gratuitamente. Vou deixar o link também aqui embaixo para você ir fazendo junto comigo se você quiser. Então, enquanto eu vou falando, você pode ir escrevendo, de repente para te facilitar aí na hora de colocar o seu planejamento, o planejamento padrão que você tem aí da sua escola. Isso aqui é só um esqueleto para você se basear e fazer o seu aí. Então, bora para a tela do computador. Então, vamos lá, gente. Eu já estou aqui na tela do computador para a gente falar sobre o plano de aula de volta às aulas. A gente fica com muitas dúvidas, né? Porque é um período muito diferente de adaptação, integração dos alunos. Mas a gente já trabalhou o ano passado todinho, né? Então, alguma coisa a gente já pode ter ideia. Aquelas professoras que não trabalharam, com certeza já viram alguns vídeos e tudo. Por quê? Todas as crianças, elas iniciam, né, de uma certa forma, nem todas são iguais, claro, mas a gente mais ou menos tem a ideia do como começar a trabalhar com essas crianças. E a primeira coisa que a gente precisa saber é que tudo é uma adaptação. Tanto para as crianças quanto para a gente. Também é uma adaptação para a gente. Mesmo que você já esteja na mesma sala, por exemplo, se eu pegar novamente o quarto ano e o quinto ano que eu estava ano passado, mesmo que eu pegue novamente o quarto ou o quinto ano, para mim vai ser uma adaptação, porque são crianças diferentes. Então, a gente vai trabalhar com os mesmos conteúdos praticamente, mas de uma forma diferente, porque eles são outras pessoas e nós também nos aprimoramos ou estamos aprendendo. Então, na verdade, sempre é adaptação para todos os lados. E tudo que eu vou falar, a gente está alinhado à BNCC. Aqui, se vocês olharem, eu fiz um planejamento pré-pronto, tá? Isso aqui é como se fosse um molde. Eu mostrei para vocês aquele no começo, mas esse aqui vai ser um modelo para vocês colocarem no padrão da escola de vocês. Normalmente, a escola ela já tem um padrão que você só vai inserir, né, as habilidades que você precisa ali, né, os conteúdos, objetivos de aprendizagem no seu planejamento. Mas esse aqui é o básico, tá? Por quê? Quando é educação infantil, a gente necessariamente tem que pôr planejamento sobre, fundamental também, né? Direito de aprendizagem, a turma, qual é a turma que eu tô dando aula, roda de atividades. Isso aqui eu vou falar durante o vídeo, o que você vai preencher aqui. Então, cada dia da semana, como nós vamos fazer uma semana inteira completa, então cada dia da semana vai ser um tipo de atividade padrão, rotina, né? Aqui, atividade e metodologia também vou falar por dia. Então, aquilo que eu for falando ao longo do vídeo, você vai descrever aqui
e aqui, tá? Atividade e metodologia é aquilo que nós vamos fazer no dia. Por exemplo, sentarei com os meus alunos em formato de roda para saber como, sabe assim? Então, tudo você vai descrever aqui neste pedaço. Deixa eu tirar esse brinco aqui. Eu não sei se está batendo no microfone, né? E aqui, gente, o que nós vamos utilizar se for a educação infantil? São esses campos de experiência, o eu, outro, o nós e corpo, gestos e movimentos. Porque aqui, ó, tá, já tem os objetivos de aprendizagem referentes a esses campos de experiência. Lilian, como é que você sabe que são esses aqui? Eu fiz um vídeo no canal, um vídeo muito bom, gente. Vou deixar o link aqui abaixo para você saber como é que você encontra esses objetivos de aprendizagem. Se eu quero fazer determinada atividade, como que eu encontro essa habilidade, esse objetivo e coloco no meu planejamento? Então, eu vou deixar o link aqui abaixo, depois vocês assistem para vocês encontrarem. Tem tanto do fundamental quanto da educação infantil. É muito importante, porque eu vou fazendo junto com vocês. Então, eu vou procurando da BNCC e colocando no planejamento, tá? Bem legal, ele faz maior sucesso aqui no canal. Os recursos que eu vou utilizar são esses, tá? Aí vocês anotem. E a avaliação, ela é sempre contínua. Você pode colocar isso também no seu planejamento. Como eu disse, isso aqui é um padrão. Você vai verificar se para você foi importante ou não e se deve encaixar. Então, a partir de agora, as atividades que eu vou falar, você vai adaptar conforme a sua turma, conforme o nível. Ai, Lilian, mas a primeira semana eu não sei. Então, no primeiro dia, você faz exatamente igual o que eu falar. E a partir do segundo dia, você vai adaptando. Então, por exemplo, não deu certo esse aqui, então eu vou refazer, vou pegar esse do último dia, colocar no terceiro, não tem problema. Ah, mas só a educação infantil eu posso usar esse planejamento? Não. Fundamental 1 também você pode adaptar, é muito interessante. A única coisa que você vai mudar são os códigos alfanuméricos. Como eu disse, você vai buscar lá na BNCC, olhando aquele vídeo que eu coloquei para vocês, tá? Então, olha só. Objetivos geral e objetivos específicos. Eu preciso colocar isso no meu planejamento? Não necessariamente. Então, como eu disse, depende muito do planejamento que a sua coordenação te passa. Particularmente, no meu planejamento, eu não coloco. O planejamento que eu coloco é basicamente esse aqui mesmo, tá? Porque eu só coloco o que eu vou fazer no dia, os recursos, que é o básico, é o que realmente necessita. Então, mas por que você, Lilian, colocou isso aqui nos seus slides? Porque, gente, eu preciso saber o porquê que eu vou estar trabalhando com os meus alunos essas atividades. Qual o motivo de eu estar trabalhando com eles? Então, não é só a BNCC, porque às vezes a BNCC ela é um pouquinho mais ampla. Então, de acordo com a minha turma, é o objetivo que eu quero atingir ali bem a fundo, né? Primeiro, conhecer a escola como um ambiente de transformação social onde todos têm algo a oferecer. Isso é o geral. Então, a criança tem que se sentir inserida naquela comunidade escolar e ela tem que sentir que ela faz parte e que ela tem alguma coisa para oferecer para transformar aquele lugar que ela está. Os específicos, o que é específico? O que realmente vai aprender essa semana. Porque a habilidade da BNCC, depois eu tenho vários vídeos aqui no canal, depois vocês olham a playlist de BNCC, gente, que eu falo bastante sobre isso. Porque a BNCC são habilidades, né, objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que nós temos que trabalhar com as crianças para elas atingirem uma competência lá no final do ensino médio, que é a educação básica. Né? Só que a gente tem aquele que é um amplo, então muitas vezes você trabalha lá no primeiro ano do ensino fundamental o mesmo objetivo de aprendizagem, né, que é aquele código alfanumérico, lá no quinto ano, às vezes pode parecer, né, só que é em outro formato, é um pouquinho mais difícil e tal, você vai falar, nossa, mas é a mesma coisa no quinto ano e no primeiro? É porque a gente tem que trabalhar aquela habilidade para atingir a competência depois. Então, por isso, esses específicos. Porque essa semana eu vou trabalhar esse objetivo. Por exemplo, colaborar para que as crianças sintam prazer de estar na escola. Promover atividades lúdicas de conhecimento das dependências e pessoas que trabalham na escola. Eu quero que o meu aluno saiba, né, as dependências. Eu quero que ele saiba onde é o banheiro, onde é a cozinha, né? Facilitar o entrosamento, despertar a cordialidade, a espontaneidade, vocês vão entender isso aqui. Propor atividades que colaborem para a aproximação dos colegas ou entre eles e as crianças novas. Então, muito aluno novo chegando, a gente quer que os antigos, né, os veteranos recebam os nossos calouros. E como fazer isso? Então, a gente vai trabalhar com as palavrinhas mágicas, tudo isso. Verificar a fase da escrita do aluno, é bastante específico, né, que a gente trabalha ali as diagnósticas, né, que a gente mesmo faz, as nossas avaliações contínuas. Então, isso aqui é bem específico. Gente, estou falando rápido,
para o vídeo tentar não ficar muito longo. Mas se vocês tiverem dúvida, por favor, coloque aqui nos comentários. Pode falar, não tem problema nenhum. E eu respondo para vocês. E se de repente alguém também quiser responder e souber, também fique à vontade, gente. Vamos tornar uma comunidade bem legal, tá? Aliás, eu gostaria que vocês colocassem nos comentários aqui as coisas, viu? Então, o que nós vamos fazer no primeiro dia? Muitas escolas vão começar na segunda-feira. Algumas escolas também vão começar na segunda, mas no dia primeiro, por exemplo, que é terça ou quarta, vai começar na terça-feira. Então, você vai adaptar conforme o seu dia. Eu fiz um planejamento para 5 dias. Então, como se eu estivesse começando na segunda-feira, tá? Independente de qualquer coisa. Aí você vai adaptando. Então, por exemplo, você quer juntar para formar só 4 dias, ou juntar para formar 3, ou estender essas atividades para mais dias, também pode. Então, olha, no primeiro dia, a primeira coisa, você vai recepcionar seu aluno, né, na fila. Você vai identificar esses alunos, tá? Como que é essa identificação? Perguntar o nome só. Como que é seu nome? Como que é seu... Nada de muito formal. O meu nome é professora Lília. E não, essas coisas assim, tá? Identificação. Esse aluno é meu, esse aluno não é meu, né? A posse, nota do professor. Apresentação pessoal, boas-vindas. Onde eu faço isso? Aqui você pode fazer na fila ou não, isso vai depender muito da dinâmica da sua escola, né? E tem gente que já faz isso na sala. Eu particularmente faço isso na sala, porque eu trabalho mais com o fundamental, então o fundamental eles são muitos alunos e a escola é muito grande. A escola minha do ano passado tinha 1.700 alunos, então é bastante aluno para a gente fazer essa identificação lá na fila. Então a gente traz para a sala de aula para fazer isso. Você vai contar de você, sempre fala de você primeiro. Eles vão ficar super curiosos. Então, nessa fase, nesse momento, gente, às vezes demora muito. Às vezes a gente precisa até cortar o aluno, mas faz com todo carinho, com amor, eles vão entender, né? Você vai colocar o crachá. Esse crachá tem que ser já feito já de agora, gente. Você já deve ter a lista aí dos seus alunos. Já faz esse crachá. Quem não tem a lista de alunos, deixa um crachá pré-pronto. Por exemplo, você pega o crachazinho, e aí você só corta as folhinhas de sulfite e na hora você preenche ele com o nome do seu aluno. Então, vai de acordo, se você já tiver, melhor que você já imprime, né? Já imprime, já dá impresso para ele. Então, tem gente que coloca o crachazinho pendurado. Eu prefiro, antigamente tinha aqueles alfinetinhos, né? Mas eu não acho muito adequado. Então, eu prefiro que seja pendurado mesmo o crachá para eles, né? Aí você vai começar como? Primeiro, identificar esses alunos. Então, olha, como que é seu nome? Meu nome é tal, levanta, todo mundo vê o crachá. Meu nome é tal, levanta, vamos ver seu crachá. Porque a partir dali ele já vai estar identificando, inclusive, as letras dos nomes, né? Agora, gente, a primeira coisa, você vai colocar eles em roda, né? Uma roda, porque você vai começar a contar uma história. Educação infantil tem alguns desafios, muitos deles chegam chorando, não quer entrar, então a gente precisa, né, trazer eles pra gente. E a história, ela é muito interessante, porque ela faz uma identificação direta com a criança e com a vida dele, com o que está acontecendo ali. Essa história do ursinho que não queria ir à escola é muito legal. Eu vou deixar um vídeo dessa história aqui embaixo, num link para vocês acessarem e assistirem a história. Tá? E vou ver se eu consigo colocar lá no meu blog também ela já escrita em formato PDF para vocês imprimirem e lerem para as crianças. Como que é essa história do ursinho que não queria ir para a escola? E aí o que aconteceu? Aconteceram muitos desafios na vida dele, porque ele queria brincar. Ele foi atrás dos coleguinhas e aí tinha algumas coisas escritas em alguns bilhetes e para ele não era nada, e eram coisas importantes e ele acabou perdendo tempo e no final das contas não conseguiu brincar. E aí, essa história mostra o quanto é importante a criança saber ler e escrever. Então, é muito bacana, tá? Vocês lerem isso para as crianças. Isso vai começar um comentário, né? Professor, eu quero aprender a ler. Eu já sei ler. Eu conheço a letra A. E vai gerar esse comentário. Deixa que nesse primeiro dia eles vão estar super eufóricos, gente. Toma aí uns calmantes para a gente se acalmar, porque eles vão estar eufóricos mesmo, super animados. Que é o primeiro dia de aula deles, muitos, né, é o primeiro dia, muitos já estão vindo à escola, depende da turma que você pegar, mas independente, eles estarão eufóricos, né? Então, nós vamos, por quê? A partir desse livrinho que a gente contou, porque tem que saber a importância, tá?
Aí nós vamos para uma outra atividade para mudar um pouquinho. Depois a gente vai voltar aqui. Nós vamos estabelecer regras e rotinas. Sabe os combinados? Tem gente que já compra aqueles cartazes dos combinados, já coloca na parede. Eu, particularmente, a professora Lilian, eu gosto de fazer os combinados junto com os meus alunos. Eu gosto de fazer junto com eles, independente da idade. Eu mesmo escrevo. Então, por exemplo, se você não tem muito recurso, gente, até o papel pardo serve. Você pega aquele papel pardo, que normalmente as escolas têm, qualquer escola tem, pega a folha e começa a escrever com eles os combinados. O que é proibido? Falar junto com a professora, tem que levantar a mão para falar, tem que pedir para ir ao banheiro, palavrinhas mágicas, me desculpe, por favor, obrigada, e assim por diante. Por que eu gosto de construir os combinados com eles? Porque foram eles que construíram. Então, eles vão normalmente respeitar. Se você traz um combinado pronto, fica mais difícil. Mas por que eu tenho que fazer isso? Né? E na casa deles, eles já pedem, mamãe, por favor, me dá isso? Normalmente, né? Normalmente deveria, pelo menos, pedir. Mas aí você já, eles trazendo isso, já tá meio que incorporado nele, sabe? Assim, incutido nele, aquela coisa dos combinados, que são as regras, né? As regras da casa. Não pode ficar sem escovar dente, tem que arrumar a caminha e etc. E você vai estabelecer esses combinados com eles juntos. Isso, gente, é um tempão aí, dependendo da idade. E aí você vai colar na parede, né? Coloca na parede, no cartaz, faz bem bonito. Se você vê que não ficou legal aquele momento, você pega aqueles combinados e aí você depois coloca num papel mais bonito. Mas assim, já procura. Até na semana passada eu coloquei um vídeo sobre os materiais que eu utilizo. Então, por exemplo, aquele canetão permanente é ótimo. Combinado número 1, vermelhinho, e em azul você escreve: não sair sem pedir para a professora. Número 2, não falar junto com os colegas ou com a professora, e assim por diante, tá? Por isso que eu acho importante isso. A partir daí, vocês vão visitar os ambientes da escola. Você vai mostrar para ele banheiro, cozinha, refeitório, pátio, parque, recreio, lanche, tudo isso, tá? Claro que isso aqui muitas vezes envolve uma dinâmica junto com a escola, então você verifique se você pode sair. Normalmente pode, a gente não tem muito horário marcado não, e às vezes é até bom sair mais de uma turma junto, e aí fica aquela bagunça legal com eles, eles adoram. Então, combina, vê se isso aqui você é possível, mas fica legal essa rotina. Vem o recreio. Então, o recreio também de acordo com a dinâmica. Aqui eu coloquei para você acompanhar os alunos. Por que acompanhar os alunos? Para você verificar como eles são socialmente falando. Porque a partir da semana que vem é outro tipo de planejamento. Essa semana é só adaptação, tá? A partir da semana que vem, você vai adaptando. Então, por isso que você tem que observar tudo. Lembra? Avaliação contínua, formativa, para você poder sempre estar modificando o seu planejamento, certo? Gente, eu tô demorando bastante no primeiro dia, mas os próximos dias vão ser mais rápidos, porque eu tô explicando detalhe por detalhe disso aqui, né? Recreio, acompanhar os alunos, atividade depois do recreio, identificação do próprio nome. Então, você já deu o crachá para eles, você pode utilizar o mesmo crachá, não precisa nem de material mais que isso. Perguntar sobre a letra A, né, letra E, letra C, e assim, letra E, I, O, U, para vir verificando, do mesmo jeito que você acompanhou lá no pátio, como eles são socialmente falando, você vai verificar, né, fazer essa avaliação diagnóstica com seus alunos, para verificar como eles são fazendo sobre as letras, sobre os nomes, o que eles já identificam e o que eles não identificam, tá? Você pode fazer isso também com o alfabeto móvel. Então, eles montarem o nome deles, o nome do coleguinha, com o alfabeto móvel. Às vezes eles não têm, faz um alfabeto para eles, a E, I, O, U, para eles mesmos ir montando. Mas normalmente a gente tem esse alfabeto móvel, tá? Se você não tiver, não tem problema, gente. Faz com folha de sulfite e o lápis de cor ou o giz de cera para eles escreverem. Quem é que vai escrever o nome, por exemplo, Gabriel, né? Sempre tem um Gabriel. Gabriel, que letra é essa aqui? Eles não vão saber às vezes. E essa? Ah, letra A. Então, letra A, dá pra gente escrever quais palavrinhas com a letra A? Ver até que ponto eles estão, até onde você pode ir, né? Quais letras eles já conhecem. Para a partir da semana que vem a gente começar com essas atividades do que eles já conhecem, tá?
Atividade de coordenação motora fina, tá? Você pode utilizar um monte de atividade de coordenação motora fina. Então, você pode brincar com eles de massinha, uma coisa super comum, né? Uma brincadeira legal, que já vai estar trabalhando também a coordenação motora fina. Você pode colocar, por exemplo, eles fecharem e abrirem botões, zippers, tudo isso você trabalha com a coordenação motora fina. De repente, pegar ali um desenho e recortar com eles, recortar fitas, mesmo pintar desenhos, tudo isso você vai estar trabalhando na coordenação motora fina, que são, o que é isso? É você trabalhar com um motor bem pequeno, movimentos pequenininhos. Então, isso aqui você pode escolher uma atividade e colocar, tá? Atividade extra classe, brincadeiras direcionadas no pátio, porque aí a gente já fez um monte de coisa, eu confesso para vocês que nem sei se vai dar tempo de fazer tudo isso, porque tudo isso tem que ser feito muito bem, por isso que eu disse, você vai adaptar conforme a tua realidade, tá? E em arte você pode confeccionar um ursinho no balão, lembra que nós falamos sobre o ursinho aqui, o ursinho que não queria escola? Então a gente vem aqui em arte e faz essa ligação, então você pode colocar bexigas. Você pode pedir para eles mesmo encherem as bexigas, aí você amarra, ou então você enche e amarra. E você pode pegar canetinhas, né? E eles desenharem na bexiga esse ursinho. E eles vão levar para casa esse ursinho. Então, você já vai fazer a ligação do ursinho que não quer escola. De repente, você vai falar assim para eles, ó, você vai cuidar muito bem desse ursinho, porque amanhã ele tem que vir para a escola para aprender a ler, para poder fazer as atividades. Então, é o cuidado, já começa com aquele cuidado. Por quê? Quando for semana que vem, na outra, durante o ano, gente, a gente vai mandar livrinhos para eles para casa. Então, eles precisam já começar a aprender a cuidar do material que a escola envia. Então, o balão é um início, porque se estourar, não é tão prejudicial do que se estragar um livro, por exemplo. Entende como tudo a gente vai ligando uma coisa na outra? A gente começa pequeno, porque é um trabalho pequeno que ele vai crescendo ao longo do ano. Agora, a partir do segundo dia é mais tranquilo, eu vou falar um pouquinho mais rápido, tá? Então, a recepção na fila, como nós já falamos, boas-vindas. Nesse dia, gente, você vai precisar escolher algo que você vai usar durante o ano. Tem gente que gosta, né, de cantar musiquinhas, apenas as musiquinhas de boas-vindas. Tem gente que gosta de fazer meditação, tá super na moda você trabalhar essa coisa da consciência corporal com a criança através da meditação, tá? Você pode fazer uma oração e músicas, como eu falei no começo. Você pode fazer todos? Não todos os dias. Então, você escolhe um dia. Hoje é só música. Hoje é meditação. Então, por exemplo, segunda música, terça meditação, quarta oração. Então, você pode fazer oração todos os dias e meditação uma vez por semana. Depende de você, tá bom? Se você tiver meditação, sempre tem que ter a musiquinha, né, para eles se concentrarem. Chamadinha, então você vai fazer chamada, aquela chamada que a gente coloca normalmente na parede. Você já pode começar com eles, fazer essa chamada. Então, Gabriel, seu nome, vamos aqui, é antes da Aline e depois da Aline, o que você acha? Aí ele vai olhar e falar assim, olha, mas e aqui no alfabeto, qual letra que vem primeiro? Né? Então, pode ir fazendo isso. Isso aqui a gente demora um tempão. Deixa eu ajeitar isso aqui para fazer, tá? A chamadinha junto com eles, colocando os crachás. Hora da história, aqui nós vamos começar a trabalhar os combinados e as palavrinhas mágicas. Eu sugiro para vocês, gente, essa historinha aqui, que é uma coleção do Ursinho Benjamin. O Ursinho Benjamin tem vários livrinhos pequenos que trabalham as palavrinhas mágicas. Então, hoje eu coloquei o cortesia, né? Me desculpe, você ser cortês, né? Pedindo desculpa para aquele erro. Então, você vai ler a história para a criança e vai conversar com eles sobre essa palavra mágica. Me desculpe. E se você tem que falar toda hora? Ó, se você está falando toda hora, você está errando toda hora. Por quê? Vamos melhorar isso? Então, trabalhar esse me desculpe através de um livro. E ele é bem ilustrado, ele é bem bonitinho. Procura na internet que tem. Eu não achei em PDF para baixar, tá? Eu achei apenas para comprar, mas são livros baratinhos que você acha no sebo. Acho que de R$8 a gente encontra, tá? Quem tiver em PDF grátis, por favor, coloquem o link aqui. Daí eu já coloco no blog, porque daí todo mundo baixa grátis também, né? Sacanagem, né, gente? Nem comprar o livro, né? Não pode. Isso é pirataria. Né? Mas aqui em PDF, se tiver ali, né? Acho que não tem problema, não sei também.
Combinados e regras, gente. Lembrar sempre, todos os dias, os combinados e as regras que eles mesmos fizeram ontem, né? Atividade com o nome deles, você vai escolher, você pode fazer uma atividade tanto com o alfabeto móvel, tá até aqui, ó. Alfabeto móvel, ordem alfabética. Lembra que eu falei aqui a chamadinha? Você colocar em ordem alfabética e chamando por ordem alfabética. Por que que a Aline vem primeiro que o Gabriel? Então, aqui você vai mostrar para ele o porquê disso, né? Nisso, gente, já deu o recreio. Ai, mas que atividade que eu vou trabalhar aqui com a ordem alfabética? Você pode trabalhar através do crachá, através da chamadinha neste dia, tá? Por ser o segundo dia de aula. Você pode trabalhar com o alfabeto que você colocou na sua sala de aula. Então, tem várias maneiras de você trabalhar aí, porque hoje é uma coisa que a gente está conhecendo a criança e a criança está relembrando algumas coisas. Combinados e regras, já falei, recreio e dinâmica do pirulito, a hora que voltar do recreio. Eles já vão estar super agitados, porque vai ter lanchada, vai ter brincada, e nós vamos continuar agitados, mas ao mesmo tempo uma agitação controlada. Como que é isso? Eu vou deixar, gente, um vídeo também, ver se eu consigo já gravar aqui como que é essa dinâmica do pirulito. É muito bacana, porque a dinâmica do pirulito, você vai dar um pirulito para cada um, por isso que eu até coloquei lá nos recursos que nós vamos utilizar. Um pirulito para cada um, e aí cada um tem que chupar o seu próprio pirulito, mas sem dobrar a mão. Então, é muito legal. Depois eu vou explicar certinho para vocês. Vocês dão uma olhadinha, eu vou colocar no meu blog também. E eles vão rir, vão brincar, vão depois de se sentir capazes. Olha, eu consegui, eu tive uma ideia. E um vai ajudar o outro. Vocês vão entender, é muito legal. Por quê? Essa dinâmica do pirulito trabalha isso. Ajuda com o outro. Então, eu preciso ajudar o meu colega, porque senão eu não serei ajudado. Então, é o espírito de equipe. E é claro, você vai trabalhar esse espírito de equipe nessa dinâmica do pirulito. Você vai trabalhar uma atividade em língua portuguesa novamente, nomes, né? Os nomes. E em arte, você vai trabalhar um autorretrato. Então, o que é o autorretrato? Inclusive, no meu planejamento do ano passado, da primeira semana, eu falei muito sobre isso. Vou deixar o link aqui, gente, ou então vocês procurem. Planejamento primeira semana, o meu, que eu fiz no ano passado, em 2022. Foi muito bom, porque eu trabalhei muito a identidade. Então, o autorretrato, ele é exatamente isso, você trabalhar a identidade. Então, hoje é importante você trabalhar tipos de cabelo, as cores dos olhos, as cores da pele, né? A altura, os biotipos, né, que a gente chama de cada criança. Por quê? Para evitar problemas ao longo do ano e ao longo da vida. Então, é muito legal o autorretrato. Então, tem gente que trabalha o autorretrato como? Colocando um espelho, a criança em frente ao espelho e fazendo ele se desenhar. Tem outras pessoas que trabalham também essa parte do autorretrato, falam, é alto, sou eu. Sim, mas você pode colocar o seu colega para poder desenhar. Você coloca um em frente ao outro e o teu colega vai te desenhar. E aí você vai olhar, a criança vai olhar, mas eu não sou assim. Ué, mas por que você não é assim? Ah, eu sou assim. Então, esse todo é o trabalho com o autorretrato. E aqui, gente, você pode trabalhar também a confecção da marca do urso Benjamin. O que é isso? A gente pode fazer uma marca para esse urso Benjamin. Por que ele pede desculpa? O que ele tem de tão especial? Sabe aqueles logos, né? Que nem tem aqui, vai ter aqui do meu ladinho? Tem o logo, cada um tem a sua marca. Então, trabalhar com essa marca. Mas como, Lilian, que eu vou fazer essa ligação do autorretrato com o meu ursinho? Ué, gente, como que é o ursinho? O ursinho, de repente, ele é marrom, né? Ele pode ser branquinho. Então, é a mesma coisa. Do mesmo jeito que nós somos diferentes, né? O ursinho, ele é diferente, nós somos diferentes, entendeu? Muito legal isso aqui. E atividade extra classe, você pode levar eles para o parque depois, aí é com vocês e a dinâmica da escola, tá? No terceiro dia, gente, vamos fazer a recepção novamente. Vocês percebem que tudo isso, ó, o que eu tô escrevendo aqui, ó, o que eu tô escrevendo tudo aqui, vocês vão colocar aonde? Aqui, ó, atividade, metodologia. Percebem? Então, tudo que eu tô falando para fazer, vocês vão escrever aqui. E aqui, roda de conversa, atividades permanentes, é aquilo que eu tô mostrando. Ou você fazer músicas, ou contar historinhas, ou fazer uma meditação, certo? Aqui que você vai pôr. Por isso que eu deixei aqui para vocês preencherem, tá? De forma sozinha aí. Terceiro dia, boas-vindas, meditação e música lá. Roda de conversa e tal. Chamadinha, colocação dos crachás. Vocês percebem que é uma rotina?
Criança precisa entender o que é uma rotina. E ela não é só questão de entender, ela se sente mais segura quando você tem uma rotina com ela, né? Então aqui, colocação dos crachás, lembrando, toda vez que você for colocar, sempre chame o nome, mostre a primeira letra, olha a primeira letra, ou nesse dia se você já mostrou, quer mostrar a última letra, mostra a última letra. E você trabalha essas letras através da colocação nesse momento dos crachás. Hora da história, você vai ler o outro livrinho da coleção do Ursinho Benjamin, que é o Por Favor, outra palavrinha mágica. Então, você nesse dia vai trabalhar o Por Favor com as crianças, tá? Combinados e regras, lê novamente aqueles combinados e aquelas regras que vocês fizeram juntos. E, gente, vou falar para vocês uma coisa, combinados e regras a gente tem que falar todos os dias. Que é impressionante, o dia que você não fala, parece que o negócio vira de ponta cabeça. Então, é importante que seja todos os dias, tá? Agora, a primeira atividade vai ser a discriminação visual. Como que é essa atividade, gente? Você já vai ter ou impresso, ou você pode trazer também objetos que normalmente tem na sua sala, ou você traz da sua casa. Eu não tenho aqui para mostrar, que é meio esquisito aqui. Mas, por exemplo, eu tenho sim, ó. Vou mostrar para vocês. Ó, tá vendo isso aqui? É um pincel, não é? É um pincel, marcador de texto. E eu tenho isso aqui, que é uma manteiga de cacau. Eles não são objetos cilíndricos? São objetos cilíndricos. Então, o que é a discriminação visual? É que apesar deles terem semelhança em formato, eles são para coisas totalmente diferentes. Então, eu não posso pegar uma caneta dessa e passar nos meus lábios para hidratar. Pelo contrário, vai estragar meus lábios, né? Isso aqui serve para uma coisa e esse para outra, mas tem o mesmo formato. Então, você vai mostrando para a criança esses tipos de coisa, formatos semelhantes e com ações, né? Com objetivos totalmente diferentes. Então, por exemplo, você pode pegar uma bola de futebol, de repente, que é redonda, é uma bola, e de repente mostrar uma cesta que seja redonda, algo que você tem aí que seja parecido com a bola, que seja redondo, mas que tenha uma função totalmente diferente de uma bola de futebol, né? Cesta, sei lá, o ventilador pode ser redondo. Gente, tô vendo aí, vocês têm que ver o objeto que vocês têm. O importante é isso, é que eles discriminem visualmente os objetos com funções diferentes, mas que tenham o mesmo tipo, né? Se é redondo, são redondos, cilíndricos, são cilíndricos, retangulares, bem? Isso é a discriminação visual. Para você trabalhar com isso, gente, não basta só trabalhar, a gente tem que tudo registrar, colocar no papel. Eu sempre falo isso nos meus vídeos. Então, como que você pode fazer? Você pode registrar através de desenho, por ser a primeira semana, então sempre o papel timbrado da escola. Por que papel timbrado? Porque daí você pode documentar, colocar isso aí num portfólio. Então, você pode pegar uma folha e colocar lá o papel timbrado, discriminação visual. E aí, ó, fazer ele desenhar, por exemplo, como eu coloquei ali, a manteiguinha de cacau, o batom e o canetão ali, para poder eles desenharem e mostrar que são diferentes. E outros objetos embaixo. Ou então, essa mesma folha, você já pode trazer essa folha desenhada também, para poder mostrar para eles. Aí você coloca um tipo de atividade. Circule o objeto que serve para marcar os textos em nosso caderno. Aí eles vão circular o marca-texto. Circule o objeto que serve para passar na nossa boca e hidratar os lábios. Aí eles vão circular a manteiga de cacau, tá? Então, você pode escolher dessa forma como você quer fazer. Depois disso, a gente vai trabalhar a praxia fina. Praxia fina é, como eu disse ali, coordenação motora fina. Daí você vai me perguntar, e por que lá você colocou coordenação motora fina e aqui você está colocando praxia fina? Gente, é só para ficar bonito, mas na verdade significa a mesma coisa, tá? A gente vai trabalhar a coordenação motora fina através de cortar papéis, prender botões, alinhavar, é muito bacana também. A própria massinha, então você vai ter que trabalhar isso hoje também nesse terceiro dia. E é muito legal porque distrai as crianças e trabalha o que a gente quer, depois eles conseguirem segurar um lápis de uma forma legal, uma forma que seja interessante para eles aprenderem futuramente, tá? E eu coloquei praxia, gente, para ficar diferente, para ficar bonita. A gente não vai colocar no nosso plano de aula? Então, a gente tem que mostrar conhecimento, não tem? Então, coordenação motora fina e no outro dia praxia fina. Pronto. Recreio.
Depois, vocês vão desenvolver atividades lúdicas com jogos, brincadeira, cantiga de roda. Vamos deixar uma coisa mais light e ao mesmo tempo organizada. Então, ó, organizando os alunos com diferentes estratégias. Você vai trabalhá-los de forma individual, em grupos, círculos, sentados no chão ou na cadeira. Por exemplo, o ano passado eu tinha muita dificuldade em trabalhar com as crianças em grupo. Por quê? Porque eles ficaram 2 anos praticamente em ensino remoto e eles, quando voltaram, tiveram muita dificuldade em trabalhar em grupo mesmo. Então, primeiro eu tive que trabalhar com eles de forma individual. Aí eles queriam fazer tudo de forma individual. Depois eu fui aumentando. Aí coloquei em grupo, deu super errado no começo, deu muito errado. Depois eu fui diminuindo em trio, acabou que no fim das contas ficou excelente em dupla. Então, um já ajudava o outro. Então, você vai trabalhar essas formas. Por quê? Para eles aprenderem tanto a trabalhar sozinhos, ou seja, refletir, pensar e agir de forma individual, mas também em grupos. Porque ele precisa se socializar, ele precisa ajudar o próximo, ele precisa aprender com o próximo. E outros formatos. Em círculo, né? Trabalhar batata quente com eles, é muito bacana. Sentados no chão ou na cadeira. Vai de você, eu gosto de trabalhar tudo no chão, é muito legal. Os maiores não gostam muito, gente. 5º ano já se acha, então eles querem tudo sentar na cadeira. Em arte, vocês vão fazer uma representação da família, vocês precisam conhecer a família. Então, você pode colocar, sim, fazer, por exemplo, eu até coloquei aqui, ó, dedoche de ursinhos. Mas, de repente, se você quiser colocar a representação da família através de dedoche, também você pode, porque eles vão acabar soltando, esse aqui é o papai, esse é a mamãe, esse é meu irmão, mas eu não tenho pai. Daí você já conhece teu aluno, ele não tem pai. Eu moro com a minha avó, eu não tenho mãe. Ele mora com os tios, mora com quem você mora? Aí vai perguntando. Então, a gente pode fazer através dos dedoches, pode fazer através das folhas, né, timbradas para eles desenharem. Pode fazer a representação através de massinha. Você pode pedir para eles montarem ali a família deles através da massinha, tá? Também dá para ser. Vamos para a próxima aqui, no 4º dia, gente, recepção na fila. Mesmo jeito, ó, rotina, tá vendo? Rotina. Nessa hora da história, você vai ler o outro livro, que é o Urso Benjamin, obrigado. Então, outra palavrinha mágica, vai trabalhar o obrigado com eles. Então, por que é importante o obrigado? O que eu devo falar? Por que eu vou falar? E explicar essa importância de obrigado, tá? Então, é muito legal, porque eles chegam em casa, gente, tudo que isso nós estamos ensinando, eles chegam em casa dizendo essas palavras mágicas. Os pais ficam loucos e encantados, porque é o certo. Eles já virem falando, mas muitas vezes eles não falam. Então, a escola é a extensão da casa. A gente precisa, sim, ensinar. Inclusive, está na nossa lei, né? Que ali a gente é um complemento, né? E então, por isso que é importante ensinar tudo isso para eles, tá? Atividade de ordem alfabética, aí você não vai só falar, a gente já vai começar também a escrever e a perceber os sons, ó, grafia e fonema. Então, eles vão precisar começar a escrever e vão precisar sentir, né, ouvir o som, tá? Então, por exemplo, você pode fazer atividades com eles assim, o som é diferente um do outro, Como você faz isso? Você pode trabalhar com musiquinhas. As musiquinhas, elas têm muito essas rimas, né? Então, você pode trabalhar com eles essa parte da rima. Então, eles vão começar a perceber o som. Que as rimas, elas terminam do mesmo jeito. Igual eu falei ali do cilindro, né? Do formato cilíndrico, é a mesma coisa. Então, você vai mostrar para eles através dessas rimas que as músicas, as letras, as palavras terminam da mesma forma, mas são totalmente diferentes. Isso é você trabalhar um fonema. Então, para quê? Para eles já começarem a perceber que a gente fala determinadas palavras e que a gente escreve de outras palavras. Recreio. Aqui nós vamos trabalhar um pouquinho de matemática. A gente pode trabalhar quantos alunos faltaram, quantos meninos são. A gente já não tem a chamadinha? Então, já coloca na chamadinha. Vamos ver quem veio hoje, quem não veio hoje. Quantos meninos nós temos, quantos nós temos. Aí você vai escrever na lousa com essas crianças, né? Quantos vieram, quantos não vieram. Mas por que tem tantas meninas e tem tantos meninos? Quanto que dá isso? Vamos somar? Perceber até onde eles sabem fazer essa adição. Mas se a gente tem 10 meninas e faltaram 5, quantas meninas que tem na sala? Então, também já essa subtração, tá? Então, você pode colocar isso com eles no quadro. Para registrar,
Pode ser folhas avulsas? Pode. Você também pode registrar através de cartazes. Pega o papel pardo, cartolina, sulfitão e já registra, pinta com eles e coloca no quadro. No começo a gente vai precisar ter vários desses cartazes assim para encher a nossa sala. Depois você vai escolhendo o que você realmente quer deixar, né? Aí você pinta assim, eu tenho 10 meninas aqui. Mas faltaram 5. 1, 2, vamos cortar. 3, 4, 5. Aí você já registrou, gente. Aí você pode colocar lá em cima a data que você fez. Tá excelente. Se alguém perguntar, já tem feito no planejamento, mas você tem que descrever que você vai colocar isso através de um sulfitão, vai colocar com as crianças, vou pregar na parede, certo? Vai escrever tudo isso. E a arte, a minha escola. Lembra que nós já passeamos durante a escola, na escola conhecemos todos os lugares da escola? Então, nesse dia aqui, nós vamos registrar. Então, você pode fazer com eles uma maquete, de repente, da escola. Vai virar uma bagunça, gente, mas eles vão adorar. Você pode formar os grupinhos com eles, de repente, para formar a escola através de massinha, através de maquete, através de palitos de sorvete. Eles vão colando. Ai, professora Lilian, vai dar muita bagunça, eu vou ficar louca. Gente, primeira semana, e eu vou te falar, o primeiro mês é meio assim complicado. Porque vai ser assim, a gente não conhece os nossos alunos, a gente não sabe até que ponto que eles podem ir, mas depois vai se encaixando. Então, vai ser bagunçado, nós vamos ficar muito cansados, vamos, mas vai valer a pena, porque depois a gente vai encaixar, vai colocar tudo no eixo. Mês que vem já vai estar tudo tranquilo, tá? No último dia, gente, o que nós vamos fazer? Mesma coisa, tá? Só que a hora da história é o quê? O urso Benjamin, boa noite. Lembrando que tem que sempre falar bom dia, boa noite, boa tarde. Por quê? Porque você está desejando algo para alguém. O que você deseja para o outro? Professora, eu desejo boa tarde, mas o que é boa tarde para você? E aí você vai fazendo essa ligação. Então, todos esses livros, gente, que eu tô falando, não é simplesmente ler. Tem que ser um trabalho feito em cima deste livro. Por isso que, por vezes, esses 5 dias aqui, nós vamos estender até por mais dias. Porque um livro só você consegue trabalhar mais de 3 dias. Entendeu? Então, vai depender muito do que você achar aqui. Aqui são apenas dicas que você vai adaptando conforme a sua realidade. Trabalho com músicas, né? Você vai fazer interpretação de forma oral, gestos, escritas e desenhos. Gente, trabalhar com mímica com eles é muito bom. É o corpo, gestos e movimentos, que tem até ali que eu coloquei. Então, ele vai sentir o corpo deles, você já trabalha a identificação, você já trabalha o espaço, o que é o meu corpo, aonde ele ocupa. Por exemplo, tem criança que bate, esbarra em qualquer coisa e cai por qualquer coisa. É porque ele não conhece o próprio corpo. Então, aqui, ó, esses trabalhos de interpretação aqui, por exemplo, de mímica, ele já vai estar conhecendo os espaços do corpo dele. Escrita, desenhos, interpretações orais, você coloca uma música, lê uma história. Você não leu a história aqui? Vamos interpretar, né? Então, até que ponto eu posso ir? Você pode fazer um teatro com eles nesse dia aqui sobre essa cortesia, sobre como é o quinto dia. Eles precisam fazer, de repente, um teatro em que vão utilizar todas aquelas palavrinhas mágicas que eles aprenderam no livrinho dos ursinhos, né? Atividade de língua portuguesa, ordem alfabética sempre, e este sou eu. Então, lembrando da ordem alfabética, não tem jeito, este sou eu é a identidade. Percebe que é sempre a continuação? E aqui a arte é a minha escola, né? Nós vamos fazer, como eu disse para vocês aqui, conhecer mais a escola. Se você trabalhou num dia, né? Você trabalhou aqui com massinha, aqui você trabalhar com a maquete. Tá? Se você trabalhou um dia com a maquete, você pode trabalhar com palito de sorvete. Ou no outro dia, desenho, folha. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal, depois vocês olham lá a playlist da BNCC, gente. Tem muitas dicas de atividade que você pode adaptar para agora, essa semana. Então, por exemplo, eu tenho, trabalhando sobre o outono, eu falo bastante sobre as folhas. Você pode montar cartazes com folhas. Por que não montar a sua escola com as folhas que você colhe lá fora no jardim da escola? Então, é bem legal. Gente, olha só. Aqui são dicas, vocês vão adaptar. Eu tenho, como eu falei, vários planejamentos. Se vocês quiserem dar uma olhadinha aqui, eu vou deixar o link aqui de um dos planejamentos que eu falei para vocês. E o outro link aqui daquele da BNCC, como você encontrar as habilidades, né, que você precisa para colocar no seu planejamento. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo. Tchau, tchau.